Olá, eu sou Felipe Rechamarek, da turma M1. Esse aqui é o vídeo sobre a resolução do LeetCode 503. Eu consegui fazê-lo em aula, ok? Esse projeto aqui, basicamente, ele tenta resolver uma busca sequencial em um vetor circular para ver os casos que é maior em cada posição, o número que é maior. O código que eu utilizei, ele foi feito sem o uso de pilha, então foi uma abordagem mais robusta, com uma complexidade O(n) ao quadrado. Aqui eu tenho meu submit do LeetCode. Ele atingiu 99 milissegundos de tempo, então ele foi muito lento. Na parte do editorial, o LeetCode deu 3 abordagens e eu acabei utilizando um misto da abordagem 2, um pouquinho diferente. Ele usou 2 fors aqui, mas foi um pouco parecido. Tinha a parte da abordagem 3 usando a pilha, só que eu pensei que eu não conseguiria fazer a tempo. Então eu resolvi fazer pela abordagem 2, que é uma força bruta, aqui meu código da aula. Bom, no meu código em aula, como eu tinha dito, eu consegui terminar em aula, né? E aí aqui eu tenho a versão corrigida, que é basicamente com uma indentação melhor e com o main para conseguir mostrar o exercício. No main aqui, só um exemplo básico, criando vetor, passando o número dele e pegando a função. E aí depois que tu recebe o resultado lá da função, um for para mostrar esse vetor e dando free nesse vetor que eu tinha alocado. Bom, aqui no meu código eu começo alocando espaço para conseguir fazer o vetor de retorno, bem simples. Aí qual foi a minha ideia? Eu tinha que pegar um número certo, eu tinha que pegar cada posição, e aí depois, a partir do x mais 1, eu tinha que verificar se tinha um número maior que ele ou não. E aí eu tinha que caminhar até o final desse vetor e verificar se tinha um número maior, né? Só que como era um vetor circular, então ele tinha que dar meio que uma volta. Ele tem que, por exemplo, se o x está na posição 3 e o vetor é de tamanho 10, ele vai até a posição 10, e aí se ele não acha, ele volta na posição 0, 1 e 2, né? Certo? Então, o que eu comecei? Esse fora aqui ele percorre todo o tamanho do vetor normal, do vetor original. Aí eu criei uma flag aqui de control, igual a zero, que ela vai ser útil depois. E aí essa função aqui do y, que ele começa a partir do x mais 1, sempre. Ou seja, se o x é 0, o y vai começar a analisar desde o 1. E aí, qual que foi a minha ideia? Basicamente, eu usei o while para fazer. Então, aqui, enquanto o y ele for menor que o tamanho do vetor e o número de x for maior ou igual ao número de y, a gente vai incrementando o y, né? Ou seja, enquanto eu não achar o número maior que aquele determinada questão que estava no vetor, que o vetor pedia, eu vou incrementando o y. Ou seja, aqui ou eu tenho duas opções. Ou ele pode ter chegado no final do vetor e não ter achado nenhum número maior, né? Ou ele pode ter achado um número maior e ter parado esse while. Se ele parou esse while, esse vetor aqui, o do resposta, eu aloco ali a da posição x, e aí eu boto o número que está na posição y. E aí eu aumento a flag para encontrou igual a 1. Se ele não encontrou, então quer dizer que ele chegou no final do vetor. Então, a partir de x até o final do vetor não teve nenhum outro número maior, né? Como é um vetor circular, então eu tenho que começar agora da esquerda, né? Analisar os números que estavam à esquerda do x. Então eu crio uma variável a igual a zero, então que ela vai começar do início. Enquanto o a ele for menor que o x, ele vai verificar se o número de a é maior que o número de x. Se o número de a for maior que o número de x, então eu vou ter encontrado finalmente um número
maior em questão do que aquele daquela posição do vetor, né? Aí eu vou colocar nesse novo vetor que eu vou mandar como resposta a posição do número A que eu encontrei. E aí a flag vai ir para 1 porque eu vou ter encontrado e aí eu dou um break aqui. Caso isso não seja encontrado, eu vou aumentando A até ele chegar ali no X, né? Pronto, vai sair desse while quando sair do A ou quando ele for encontrado. E aí, basicamente, ele vai testar uma coisa, né, no final, porque se eu não encontrei nenhuma posição, nem do Y e nem do A que seja maior do que aquele X, eu vou fazer esse if aqui. Se o encontrou que eu tinha dado lá acertado para cima quando eu tivesse encontrado uma posição maior for diferente de 1, a resposta vai ir para menos 1. É basicamente isso. Então a ideia é pegar um for que vai por todas as posições de x, ele pega o valor da posição de x e analisa todos da direita para ver se acha maior. Se não acha maior, ele pega todos os da esquerda do x e vê se acha maior. Se ele achar maior tanto no da direita ou tanto na da esquerda, ele para aquele lá e aí ele meio que ele aloca ali, aloca não, né? Ele coloca no vetor de resposta x esse valor. Caso ele não encontrar nenhum valor maior, ele vai colocar como menos 1. E aí no final eu dou o retorno da resposta. É basicamente isso. Aí aqui com os exemplos que eu tinha colocado do 1, do 2 e do 1. E aí apareceu. Eu tenho aqui também o Dr. Memory, que sempre dá um leak, mas ele não é do código em si. Então acho que é isso. Muito obrigado. Até mais.